Olá, guerreiros! Tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Wilka Paiva e estou aqui para darmos início, continuidade, da nossa leitura sobre a Lei 3.820, beleza? Isso para quem vai prestar concurso para algum Conselho Federal de Farmácia, ok? Bom, na aula anterior, no vídeo anterior, finalizamos a leitura do artigo 5º. Agora vamos iniciar a leitura do artigo 6º, ok? Bom, são atribuições do Conselho Federal. A. Organizar o seu regimento interno. B. Eleger na primeira reunião ordinária de cada biênio. Isso aqui quer te dizer o quê? A cada 2 anos. Sua diretoria composta de presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro. Ok? Então, aqui já te traz 2 informações importantes. A competência do Conselho Federal, como também a competência do Conselho Regional. Escolher aqui a sua diretoria, que tem a mesma composição de presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro, ok? E aqui o tempo de serviço da diretoria, de 2 anos. Por isso que eles se reúnem a cada biênio, beleza? C. Aprovar os regimentos internos organizados pelos conselhos regionais, modificando o que se tornar necessário, a fim de manter a unidade de ação. D. Tomar conhecimento de quaisquer dúvidas suscitadas pelos conselhos regionais e dirimi-las. E. Julgar em última instância os recursos das deliberações dos conselhos regionais. F. Publicar o relatório anual dos seus trabalhos e, periodicamente, a relação de todos os profissionais registrados. Vamos aqui. G. Expedir as resoluções que se tornarem necessárias para a fiel interpretação e execução da presente lei. H. Propor às autoridades competentes as modificações que se tornarem necessárias à regulamentação do exercício profissional, assim como colaborar com elas na disciplina das matérias de ciência e técnica farmacêutica, ou que, de qualquer forma, digam respeito à atividade profissional. E organizar o Código de Deontologia Farmacêutica. Então, esse código é competência do Conselho Federal. J. Deliberar sobre questões oriundas do exercício de atividades afins às do farmacêutico. K. Realizar reuniões gerais dos conselhos regionais de farmácia para o estudo de questões profissionais de interesse nacional. Então, se tem algum assunto de interesse nacional, quem realiza essas reuniões não é o Conselho Regional, e sim o Conselho Federal, certo? E ampliar o limite de competência do exercício profissional conforme o currículo escolar ou mediante curso ou prova de especialização realizado ou prestado em escola ou instituto oficial. M. Expedir resoluções definindo ou modificando atribuições ou competência dos profissionais de farmácia conforme as necessidades futuras. N. Regulamentar a maneira de se organizar e funcionarem as assembleias gerais oriundas extraordinárias do Conselho Federal e dos conselhos regionais. Então, em relação à composição dos conselhos regionais, o Conselho Federal dispõe de 3 opções. Então, cada conselho regional, de acordo com a sua necessidade, escolhe uma das 3, que diz respeito aos números de conselheiros. E aí, depois de escolhido, envia essa escolha aí para o Conselho Federal e eles irão ratificar essa escolha, aceitar ou não, beleza? P. Zelar pela saúde pública, promovendo assistência farmacêutica.
Isso é competência de todos os conselhos. R, que foi vedado. R, estabelecer as normas do processo eleitoral aplicáveis às instâncias federal e regional, acrescidas por essa lei aqui, 9.120. E aí, aqui eu finalizo as competências. Tá? Vamos para o artigo 7º, que diz o seguinte: o Conselho Federal deliberará com a presença mínima de metade mais um de seus membros. Ok? O Conselho Federal deliberará com a presença mínima de metade mais um de seus membros, beleza? Artigo 8. Ao presidente do Conselho Federal compete, além da direção-geral do Conselho, a suspensão de decisão que este tome e lhe pareça inconveniente. Além de todas aquelas competências que vimos anteriormente, que é a competência do Conselho Federal, o presidente, além da direção geral desse conselho, compete a ele também a suspensão de decisão que este tome ou lhe pareça inconveniente. Ele pode suspender qualquer decisão relacionada ao Conselho Federal. Parágrafo único. O ato de suspensão vigorará até novo julgamento do caso, para o qual o presidente convocará segunda reunião, no prazo de 30 dias contados do seu ato. Se no segundo julgamento o Conselho mantiver por maioria absoluta de seus membros a decisão suspensa, esta entrará em vigor imediatamente. Artigo 9. O presidente do Conselho Federal é o responsável administrativo pelo referido conselho, inclusive pela prestação de contas perante o órgão federal competente. Artigo 10. As atribuições dos conselhos regionais são as seguintes. Aqui, então, a gente já entra para as atribuições do Conselho Regional, que interessa para quem irá fazer algum concurso do Conselho Regional, certo? Vamos lá. A. Registrar os profissionais de acordo com a presente lei e expedir a carteira profissional. B. Examinar reclamações e representações escritas acerca dos serviços de registro e das infrações desta lei e decidir. C. Fiscalizar o exercício da profissão, impedindo e punindo as infrações à lei, bem como enviando às autoridades competentes relatórios documentados sobre os fatos que apurarem e cuja solução não seja de sua alçada. D. Organizar o seu regimento interno, submetendo-o à aprovação do Conselho Federal. Normalmente, quase tudo que o Conselho Regional resolver fazer ou modificar, alguma coisa do tipo, em relação à sua organização, em relação à sua composição, ele tem que se submeter à aprovação do Conselho Federal. O Conselho Federal é a mãe, né? É o mestre, é o nosso conjunto real, ok? Sugerir ao Conselho Federal as medidas necessárias à regularidade dos serviços e à fiscalização do exercício profissional. F. Eleger seu representante e respectivo suplente para o Conselho Federal. Então, o Conselho Regional elege o seu representante e o seu suplente para ocupar o cargo de conselheiro federal. G. Dirimir dúvidas relativas à competência e âmbitos das atividades profissionais farmacêuticas, com recurso suspensivo para o Conselho Federal. Essas são as atribuições do Conselho Regional. Só lembrando que aqui no Conselho Regional do Rio de Janeiro existe apenas um conselheiro federal e um suplente, ok? Artigo 11. Pessoal, antes do final dessa aula, eu vou trazer uma questão que já caiu na prova, numa prova aí de concurso, acho que foi da Quadrix, prova para o Conselho Federal de Farmácia, Conselho Regional também caiu.
E aí a gente vai ver como é que cai questões sobre essa lei nas provas, beleza? Artigo 11. A responsabilidade administrativa de cada conselho regional cabe ao respectivo presidente, inclusive a prestação de contas perante ao órgão federal competente. Então, a responsabilidade administrativa dos CRFs cabe ao presidente. E também cabe ao presidente a prestação de contas perante a um órgão federal competente. Artigo 12. O mandato dos membros dos conselhos regionais, isso aqui é muito importante, tá? É privativo de farmacêuticos de nacionalidade brasileira. Isso aqui, gente, é uma palavrinha-chave. Isso aqui é uma palavrinha-chave que você tem que saber identificar bem. Porque pode vir na tua prova falando que o mandato dos membros dos conselhos regionais ou do Conselho Federal, que exige também essa nacionalidade brasileira, é privativo de farmacêuticos de... Nem fala de nacionalidade, ele fala que é privativo de farmacêuticos natos ou naturalizados, ok? Mas tem que vir assim, nacionalidade brasileira, certo? E será gratuito, meramente honorífico. Esse honorífico também significa gratuito. Esse trabalho honorífico é aquele que você realiza quando você vai ser mesário numa eleição, tá? Você é um servidor honorífico naquele momento. E terá a duração de 4 anos. Então, cada conselheiro regional, os conselheiros federal ou regional, tem a duração do seu mandato de 4 anos, certo? E a diretoria, mandato de 2 anos. Parágrafo único. O mandato da diretoria dos conselhos regionais terá a duração, aqui o que eu falei, 2 anos, sendo seus membros eleitos através do voto direto e secreto por maioria absoluta. Isso também pode vir aqui, vir lá dizendo por maioria, minoria, ou 2/3, ou 1/3, ok? Mas é maioria absoluta. Essa maioria absoluta está relacionada à maioria do total de inscritos ali daquele conselho, certo? Aí aqui já passamos para o capítulo 2. Eu vou ler mais um pouquinho e logo trarei a questão para vocês. Capítulo 2, dos quadros e inscrições. Artigo 13. Somente aos membros inscritos nos conselhos regionais de farmácia será permitido o exercício de atividades profissionais farmacêuticas no país. Somente aos membros inscritos nos conselhos regionais, ok? Será permitido o exercício de atividades. Então, ele tem que estar inscrito no conselho regional. Artigo 14. Em cada conselho regional serão inscritos os profissionais de farmácia que tenham exercício em seus territórios e que constituirão o seu quadro de farmacêutico. Parágrafo único. Serão inscritos em quadros distintos, podendo representar-se nas discussões em assuntos concernentes às suas próprias categorias. Tá? Olha as categorias aqui. Os profissionais que, embora não farmacêuticos, exerçam sua atividade quando a lei o autorize como responsáveis ou auxiliares técnicos de laboratórios e industriais farmacêuticos, laboratórios de análises clínicas e laboratórios de controle e pesquisas relativas a alimentos, drogas, tóxicos e medicamentos. B. Os práticos ou oficiais de farmácias licenciados. Então, serão inscritos em quadros distintos, podendo representar-se nas discussões em assuntos concernentes às suas próprias categorias. E aqui são as categorias, certo? 15. Para inscrição no quadro de farmacêutico dos conselhos regionais, é necessário, além dos requisitos legais de capacidade civil, os seguintes. 1. Ser diplomado ou graduado em farmácia por instituto de ensino oficial
ou a este equiparado. 2. Estar com o seu diploma registrado na repartição sanitária competente. Então, para acontecer a inscrição no quadro de farmacêuticos dos conselhos regionais, tá? É preciso ele ser diplomado, óbvio. Estar com o diploma registrado na repartição sanitária competente. Não ser nem estar proibido de exercer a profissão. Não ter feito nenhuma besteira, né? E gozar de boa reputação por sua conduta pública, atestada por 3 farmacêuticos inscritos. Então, requer todas essas exigências para você conseguir realizar a sua inscrição no Conselho Regional. Tem que passar por o crivo de 3 farmacêuticos. Esses farmacêuticos também têm que ser inscritos no Conselho Regional. Artigo 16. Para inscrição nos quadros a que se refere o parágrafo único, lá do artigo 14, além de preencher os requisitos legais de capacidade civil, o interessado deverá também ter diploma certificado, atestado ou documento comprobatório da atividade profissional, quando se trate de responsáveis ou auxiliares não farmacêuticos devidamente autorizados por lei. Ter licença, certificado ou título, passado por autoridade competente, quando se trate de práticos ou oficiais de farmácia licenciados. 3. Não ser nem estar proibido de exercer, isso aqui compete a todos, né? Desejam realizar sua inscrição, e gozar de boa reputação, passado pelo crivo, né, de 3 farmacêuticos devidamente inscritos, também no Conselho. Né? Vamos pular aqui para o artigo 19. Os conselhos regionais expedirão carteiras de identidade profissional aos inscritos em seus quadros, aos quais habilitarão ao exercício da respectiva profissão em todo o país. Então, essa expedição da carteira, se eu não me engano, ela é feita no final do mandato, tá? Por enquanto, você vai lá trabalhar, você ainda não tem essa carteirinha, mas no final você recebe. Os conselhos regionais, e cabe ao Conselho Regional expedir carteira de identidade profissional aos inscritos em seus quadros, as quais habilitarão, né, o exercício da respectiva profissão em todo o país. Claro que essa carteirinha é válida, tá aqui em todo o país, e quem expede é o Conselho Regional do qual você está inscrito, tá? Pode ir lá na tua prova falar que é do Conselho Federal, mas se você está inscrito no Conselho Regional do Rio de Janeiro, não vai ser o Conselho Federal que vai expedir a tua carteira de identidade profissional, tá? Parágrafo 1. No caso em que o interessado tenha de exercer temporariamente a profissão em outra jurisdição, apresentará sua carteira para ser visada pelo presidente do respectivo conselho. 2. Se o exercício da profissão passar a ser feito de modo permanente em outra jurisdição, assim se entendendo o exercício da profissão por mais de 90 dias da nova jurisdição, ficará obrigado a inscrever-se no respectivo Conselho Regional. Então, isso aqui quer dizer o seguinte: tu tá inscrito aqui no Rio de Janeiro, mas você vai exercer a profissão em São Paulo. Aí você vai ficar por lá mais de 90 dias, né? Aí você vai ter a obrigação de se inscrever lá no Conselho de São Paulo, tá? Artigo 20. A exibição da carteira profissional poderá, em qualquer oportunidade, ser exigida por qualquer interessado para fins de verificação de habilitação profissional. Então, qualquer pessoa pode pedir a tua carteira, se você for inscrito, um farmacêutico inscrito, pode pedir a carteira para verificar a sua habilidade profissional, se você é habilitado mesmo, certo? Artigo 21. No prontuário do profissional de farmácia, o Conselho Regional fará toda e qualquer anotação referente ao mesmo, inclusive elogios e penalidades.
Então, no prontuário lá do inscrito, o Conselho Regional fará toda e qualquer anotação, sem deixar nada para trás, inclusive elogios e penalidades, tá? Parágrafo único. No caso de expedição de nova carteira, serão transcritas todas as anotações constantes dos livros do Conselho Regional sobre o profissional, tá? Esse tópico aqui é bem interessante para quem vai prestar um concurso para o Conselho Regional, certo? Aí tem o capítulo 3. Vamos ler mais um pouquinho. Acredito que não vai ficar tão longo. Vamos lá. Capítulo 3. Das anuidades e taxas. Artigo 22. O profissional de farmácia, para o exercício de sua profissão, é obrigado ao registro no Conselho Regional de Farmácia, a cuja jurisdição estiver sujeito, ficando obrigado ao pagamento de uma anuidade ao respectivo Conselho Regional até 31 de março de cada ano, acrescida de 20% de mora quando fora desse prazo. Então, isso aqui também pode ser uma questão de prova em relação às taxas e anuidades, que é o que mantém normalmente esses conselhos. Até o dia 31 de março e acrescida de 20% caso passe dessa data. Certo? Os conselhos federal e regionais cobrarão taxas de expedição ou substituição de carteira profissional. Além da anuidade, você vai pedir para expedir e substituir tua carteira, vai pagar uma taxa, certo? Vamos ver essas taxas aqui com os valores aqui. Ó. Artigo 26. Constitui renda do Conselho Federal seguinte. Então, como vimos lá, a anuidade é muito importante para manter, né, os empregados aí do Conselho. E aí, tudo que o Conselho Regional arrecadar, um quarto do valor vai ser repassado para o Conselho Federal, tá? E é o que traz aqui o artigo 26. Constitui renda do Conselho Federal o seguinte: um quarto da taxa de expedição de carteira profissional. Aí o Conselho Regional que vai expedir lá, ele vai ficar com 3/4 e 1/4 vai passar para o Conselho Federal. 1/4 das anuidades, o Conselho Regional fica com 3/4 e 1/4 vai para o Conselho Federal. 1/4 das multas aplicadas de acordo com a presente lei, 3/4 do recebimento da multa é do Conselho Regional e 1/4 do Conselho Federal. Doações ou legados, ele pode receber também. Subvenção dos governos ou dos órgãos autárquicos ou dos paraestatais também pode colaborar. 1/4 da renda das certidões. Por que 1/4? Porque 3/4 é do Conselho Regional. Então, essa renda do Conselho Federal, gente, é muito grande. Você pode até... 1/4 é pouco, mas é 1/4 de 26 estados, mais o Distrito Federal. Tá? 26 estados contribuem para essa renda aí do Conselho. Já imaginou 26 estados, todos passando 1/4 de cada coisa, 1/4 da expedição de carteira, 1/4 das anuidades, 1/4 das multas, né? 1/4 das certidões, da expedição de certidões. Ainda assim deve ter alguém que faça alguma doação ou deixe algum legado, não sei. O governo também pode participar, pode contribuir, tá? Então, assim, o Conselho Federal tem dinheiro. Artigo 27. A renda de cada conselho regional será constituída do seguinte, aquilo que eu te falei: 3/4 da taxa de expedição de carteira, 3/4 das anuidades, 3/4 das multas, também pode receber doações ou legados, subvenção do governo e 3/4 da renda das certidões. Isso também pode cair na tua prova, tanto para um conselho federal quanto para um conselho regional, tá? E qualquer outra renda eventual. Aqui é acrescido de qualquer outra renda eventual e no federal não existe essa qualquer outra renda eventual, só no regional, certo? Parágrafo 1º, né? Cada conselho regional destinará 1/4, aquilo que a gente já viu, de sua renda para o Conselho Federal, ok?
Bom, vou finalizar por aqui. No próximo vídeo começaremos a leitura do capítulo 4 e agora vamos para a nossa questão. Aqui, ó. Questão sobre a Lei 3.820, questão 35, eu acredito que foi da Quadrix, tá? Se eu não estiver enganada, foi da Quadrix. Vamos lá. Leia as seguintes informações, leia as seguintes afirmações sobre as atribuições dos conselhos regionais de farmácia, de acordo com a lei de número 3.820, regulamentada pelo decreto tal, e suas atualizações. Então, vamos ver aqui. O mandato dos membros dos conselhos regionais é privativo de farmacêuticos brasileiros natos, será gratuito, meramente honorífico e terá a duração de 4 anos. Olha aí, o que você acha? Isso aqui vai ser verdadeiro ou falso? 2. O mandato da diretoria dos conselhos regionais terá duração de 4 anos, sendo seus membros eleitos por meio de voto direto e secreto, por maioria de seus membros. O que você achou? 3. A responsabilidade administrativa e judicial de cada conselho regional cabe ao respectivo presidente, exceto quanto à prestação de contas perante o órgão federal competente. E aí, está correto que se afirma em somente 2, somente 3, todas ou nenhuma? O que você acha, Val? Fala a verdade. Se aqui te induziu algum erro, não induziu, não? A 2 a gente mata. De cara, né? A 2 não tem muita pegadinha, não. Duração de 4 anos, a diretoria, negativo. O mandato da diretoria, 2 anos, tanto para o federal quanto para o regional. 2 anos. Certo? A 3, então a 2 está errada. A 3, claro sim que a responsabilidade administrativa e judicial de cada conselho regional cabe ao presidente. A responsabilidade administrativa vai ter que caber ao presidente, tá? Agora, exceto quanto à prestação de contas, não. Ele tem que prestar contas. Você já imaginou que bagunça seria? O cara tá lá fazendo o que ele bem entende e não presta contas para ninguém? Ele vai ter que prestar conta. Então, esse exceto aqui matou a questão, tá errado. Agora, a 1. Lembra que eu falei para vocês? Lá no início do vídeo, o mandato dos membros do conselho, dos conselhos regionais, tanto regional quanto federal, é privativo de farmacêuticos. Beleza. Brasileiros natos? Não, gente. Farmacêuticos de nacionalidade brasileira. Isso faz uma diferença enorme, tá? Isso muda completamente a questão, certo? Então, olha aqui. Gabarito é a letra C. Não é a C, tá marcada errada aqui. Gabarito é a letra E. Fiz errado aqui. Nenhum está correta. Está correto que se afirme nenhuma. Nenhuma. Porque aqui, primeiro que aqui também, ó, na 3, judicial. Vamos ver por partes. A 1. O que está errado na 1? Nacionalidade brasileira. Tem que estar aqui, nacionalidade brasileira, não é brasileiro nato, certo? A 2, o que está errado aqui, ó? 4 anos, tem que ser 2 anos. A 3, o que está errado? 2 coisas. Lá na lei, não existe, não tem isso aqui judicial. Fala só da responsabilidade administrativa. Compete ao presidente. Não fala de judicial, certo? E também esse exceto está errado, porque ele tem que prestar contas. Ok? Então, é nesse estilo aqui que cai questões sobre o Conselho Regional em relação à Lei 3.820. Tudo beleza? Bom, eu espero que você tenha gostado. Iniciaremos o próximo vídeo em breve, tá? E se você gostou, deixe o seu joinha aí para dar uma força no canal, tá? Deixe o seu comentário, qualquer dúvida, qualquer coisa que possa acrescentar as informações passadas, deixe aí no teu comentário. Irei buscar mais questões. Claro que se eu encontrar, colocarei aqui no vídeo,
certinho? E se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se e fique por dentro de novidades e receba mais vídeos como este, ok? Fui!